Como a idolatria começa? Qual é o processo? O início do processo de deixar de adorar a Deus e passar a adorar coisas, criaturas. Jeroboão, parte 1. Jeroboão, que antes era servo de Salomão e agora era rei do norte de Israel, estava em posição de proceder sábias reformas, tanto nos negócios civis como religiosos. Quando ele estava sob o governo de Salomão, ele havia mostrado aptidão e um discernimento sadio. E o conhecimento que havia adquirido durante anos de fiel serviço o capacitava para governar com prudência. Ele tinha todos os elementos para ser um bom governante. Porém, aí está o problema. Jeroboão deixou de pôr em Deus sua confiança. E não é isso que acontece com muitos de nós? O maior medo de Jeroboão era que o coração de seus súditos se inclinasse para o rei de Judá. Ele ficou com medo de que os súditos do reino do norte ficassem pensando no rei de Judá, que naquele momento era Roboão. Ele raciocinou que se fosse permitido visitar com frequência a antiga sede da realeza judaica, onde os cultos do templo ainda eram dirigidos como nos anos do reinado de Salomão, muitos poderiam sentir-se inclinados a renovar sua submissão ao governo centralizado em Jerusalém. Ele estava preocupado em manter o seu reino, e ele não queria permitir que o povo fosse a Jerusalém e, quem sabe, simpatizasse com o rei Roboão e ficassem por ali renovando sua submissão ao governo central em Jerusalém. Trocando ideia com seus conselheiros, Jeroboão determinou, num ousado golpe, desfazer, tanto quanto possível, a probabilidade de uma revolta contra seu governo. O que ele pretendia? Ele pretendia levar a termo, criando, dentro dos limites de seu recém-formado reino, 2 centros de adoração. Ao invés do povo ir para Jerusalém, agora ele criaria 2 centros de adoração para facilitar para o povo. Era a ideia dele. Um em Betel e outro em Dan. Nesses lugares deviam as 10 tribos ser convidadas a se reunir, em vez de ir em Jerusalém. Planejando essa transferência, o que Jeroboão tentava? Apelar à imaginação dos israelitas, colocando perante eles alguma coisa visível, representação visível, simbolizando o quê? Algum deus pagão? Não. A ideia dele era simbolizar a presença do Deus invisível. E aí ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, e estes foram postos dentro de nichos nos centros indicados para adoração. A justificativa usada por Jeroboão poderia ser considerada legítima por muitas pessoas. É apenas uma representação de Deus na ideia dessas pessoas. Está errado, mas era essa a justificativa. E creio que muitas pessoas concordaram com essa linha de raciocínio. Nesta tentativa para representar a divindade, Jeroboão violou o claro mandamento de Deus: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas nem as servirás. Tão forte era o desejo de Jeroboão de conservar as 10 tribos afastadas de Jerusalém, que perdeu de vista a fraqueza fundamental de seu plano. Ele deixou de tomar em consideração o grande perigo a que estava expondo os israelitas, pelo colocar diante deles o símbolo idólatra da divindade, com os quais seus ancestrais haviam estado tão familiarizados durante os séculos de seu cativeiro no Egito. E a estada recente de Jeroboão no Egito devia tê-lo ensinado a loucura de colocar perante o povo tais representações pagãs. Jeroboão, utilizando um raciocínio humano, que foi apoiado por muita gente,
criou a idolatria oficial no Reino do Norte.